Muito bem, então, estamos aqui de volta na segunda parte da nossa entrevista com o professor Evaldo Beck sobre a ética das águas. O professor Evaldo Beck, que é filósofo, professor do curso de filosofia lá da Universidade Federal de Sergipe, mas atualmente está desenvolvendo o seu pós-doutorado na Universidade do Quebec, no Canadá. E o assunto que nós estamos tratando aqui é sobre a ética das águas. E na primeira parte da nossa conversa, se você não assistiu, clique no card que está subindo aí no cantinho superior da sua tela e assista a primeira parte para você se inteirar de toda a nossa discussão. Nessa segunda parte da nossa discussão, professor, eu quero insistir nessa questão da ética das águas dentro da filosofia. Eu quero te colocar duas questões. Uma delas é que o senhor falou muito bem na primeira parte o papel do Rousseau dentro, né, dessa discussão. Então, primeiro eu quero te perguntar em quais obras do Rousseau nós podemos encontrar elementos, né, para pensar uma ética ambiental, uma ética de defesa das águas, né? Quais dos seus escritos que a gente pode encontrar elementos para isso? E uma outra questão, se o senhor puder começar respondendo por essa, mas sinta-se à vontade, que é, quando se fala de água na filosofia, pô, o nome que nos vem na cabeça é Tales de Mileto. Bom, sabemos que certamente ele escreveu muita coisa, mas se perdeu quase tudo, né, dos pré-socráticos. Será que ele teria escrito algo, né, que daria base para a gente pensar uma ética das águas? O que dizer, né, dessa questão da ética das águas, levando em consideração Tales de Mileto, o primeiro filósofo considerado o primeiro filósofo a tratar dessa questão. Aliás, considerado o primeiro filósofo que tomou como elemento primordial a água. Certo. Valeu, obrigado pela questão, João. De fato, vamos dizer assim, a história da filosofia, como eu disse, a gente está tratando aqui de um tema que é a ética das águas, que é ligado à ética prática ou ética aplicada, né? Um dos campos da bioética aí, que é algo, vamos dizer assim, que começou a ser estruturado enquanto campo do pensamento somente no final do século XX. Contudo, a reflexão filosófica sobre a natureza e sobre as águas, ela é presente, ela está presente desde a origem, como você bem acaba de mencionar, o Tales de Mileto, por exemplo, Tales de Mileto, os filósofos pré-socráticos em geral, eles eram conhecidos como os filósofos da physis, da natureza. O foco, o objeto de reflexão central no nascimento da filosofia era exatamente pensar a relação do homem com a natureza, pensar e tentar compreender melhor a forma como a natureza se estrutura e quais suas leis e coisas do gênero. Então, a reflexão sobre a natureza, ela nasce junto com a filosofia, ou a filosofia nasce para compreender melhor a relação do homem com a natureza que o cerca. Então, durante toda essa fase dos filósofos que a gente considera como pré-socráticos, o foco da filosofia é a filosofia da natureza, da physis. Ela passa a se tornar uma ética mais ligada ao âmbito urbano, ao âmbito político, com Sócrates. E é por isso que ele é considerado o pai da ética, mas ele é considerado o pai da ética, vamos dizer assim, vinculada à política urbana. Mas, e também porque a gente tem mais elementos justamente para pensar e para compreender Sócrates a partir de muitos escritos de Platão, Xenofonte e tudo mais, coisa que não ocorre com os pré-socráticos, que são filósofos que a gente perdeu grande parte das suas reflexões, né? Então, a gente dispõe somente de fragmentos, né? Então, de partes de pensamento que nos impedem de compreender melhor essa relação. Mas os filósofos antigos, sobretudo os estoicos, né, tinha uma grande preocupação, tanto no nível da ética quanto no nível da epistemologia, em conhecer a natureza, né? E conhecer e considerava essa natureza como considerava o homem como parte integrante da natureza, não algo à parte, como passou a ser considerado posteriormente, né? Então, a filosofia, desde o seu nascimento, ela se preocupa com a compreensão, uma compreensão mais adequada da natureza e incluindo aí a preocupação com a água, como é o caso do Tales de Mileto. Né? Então, assim, mas como é impossível, vamos dizer assim, dentro de um projeto de pós-doutorado, você voltar tanto, eu fiz algumas incursões no pensamento antigo,
dos autores, sobretudo a partir das citações que a gente encontra nos pensadores modernos, como Grotius e Rousseau, mas eu me concentrei realmente a partir da modernidade filosófica na investigação desse tema das éticas. E aí, passo então para tentar responder a primeira pergunta sua, que é a questão do papel do Rousseau, como que o Rousseau pensa essa questão da ética das águas. O que a gente geralmente considera o Rousseau, conhece o Rousseau como, em geral, como um autor que defende a natureza a partir do construto teórico do estado de natureza, de uma valorização do que é selvagem, do que é natural, do que é em contraposição àquilo que ele considera como sendo a corrupção da vida humana através de uma sociedade decadente, desigual e tudo mais. Então, esse amor pela natureza, essa preocupação com a natureza, é algo que define, de alguma forma, toda a filosofia do Rousseau. E eu conhecia isso, o Rousseau é um dos autores que eu mais estudei na minha vida, né? Faz vários anos que eu tenho pesquisado sobre ele, mas a partir do Rousseau eu fui entrando no diálogo que ele estabelecia com outros autores, fui descobrindo outros autores, mas também, a partir do enfoque dado na Ética das Águas, eu fui reler, a gente vai relendo o autor e sempre descobre coisas novas, né? E ao reler o Rousseau, fui percebendo que, na verdade, nós encontramos elementos de reflexão sobre a ética das águas, ou sobre a relação dos homens com as águas, em praticamente todos os seus escritos. Então, a gente começa no discurso sobre as ciências e as artes, o primeiro texto publicado do Rousseau, em 1751, por exemplo, ele já faz uma defesa da natureza de um ponto de vista estético. Ele diz assim, ele coloca o peso, vamos dizer assim, da beleza muito mais no âmbito da produção da natureza do que em relação à produção humana. Então, ele diz assim, uma bela praia ornada pelas simples mãos da natureza é algo do qual a gente se sente afastar com pesar, com dor, porque é ali que você encontra a beleza, a verdadeira beleza natural nas obras da própria natureza, né? Mas, avançando, por exemplo, no quadro, vamos dizer assim, lógico do pensamento do Rousseau aí, quando a gente entra no ensaio sobre a origem das línguas, por exemplo, ele vai citar o nascimento da sociedade humana, assim como o nascimento dos conflitos humanos, no entorno das fontes. Então, é no entorno das fontes, no cristal, no puro cristal das fontes, então, que uma juventude começa a se reunir e se aproximar para estabelecer aquilo que a gente vai chamar depois de civilização. Vai perdendo seus hábitos ferozes e vai se aproximando exatamente nesse ambiente das águas. A água é algo fundamental para a sociabilidade humana, então, cavar nas regiões áridas, por exemplo, a necessidade de um trabalho coletivo para cavar poços e tudo mais, e organizar esse uso, segundo o Rousseau, então, foi nesses poços, nas regiões áridas, onde nasceu a sociedade e onde nasceram também os conflitos ligados à água. Ele cita como exemplo, por exemplo, a Bíblia, o livro da Gênesis, esse mesmo livro da Gênesis, o Poço do Juramento, ele é citado também por Grotius como sendo, então, um elemento marcante, vamos dizer assim, desde a origem das sociedades humanas, que se dá no entorno das fontes de água. Você, então, nesse uso das águas, nasce a civilização e nascem também os conflitos pela partilha desse elemento. Então, ali você tem um caráter originário e da sociedade a partir das fontes, né? Então, tentando explicar o nascimento das sociedades a partir da relação com esse elemento que é a água. Então, nesse primeiro momento de busca das origens da sociedade e da civilização em meio à natureza, ele reflete sobre isso. Então, o ensaio sobre a origem das línguas é um texto importante. O discurso sobre desigualdade é um texto também fundamental para pensar isso, questão de todas as descrições do estado de natureza, onde ele descreve a natureza enquanto uma mãe comum, ou a ideia de uma primavera eterna, ou seja, uma natureza farta, na qual o homem pode sobreviver de forma adequada, extraindo da natureza tudo aquilo que ele necessita para a sua vida. Então, ele faz essa busca, vamos dizer assim, pelas origens da própria civilização,
e o elemento água está ali presente o tempo todo, mas num segundo momento da vida dele, que é um momento que eu diria mais político, ligado ao contrato social e, sobretudo, num texto que ficou inacabado, que é o projeto de Constituição para Córcega, que ele escreveu a pedido dos revolucionários corsos, ele vai propor uma política adequada das águas e das florestas. Então, ele diz assim, é preciso prever de longe, prever o futuro e agir de forma a impedir que alguns proprietários privados das águas e das florestas destruam tudo para lucrar com isso. Então, na parte final do século XVIII, ele já propunha uma política ambiental adequada para cuidar das águas e das florestas. Né? E ele considerava, nesse mesmo texto, ele usa a ideia de que ele usa o termo coisa de comuns para tratar das águas. Uma coisa comum para tratar tanto das águas quanto da natureza. Então, a natureza e as águas que nelas estão contidas são coisas comuns e deveriam ser consideradas comuns para todo o povo, ou seja, com um acesso amplo, mas regrado do ponto de vista da política e da ética. Então, ali a gente vê uma ideia de uma política ambiental adequada, necessária. Essa seria, vamos dizer assim, a segunda fase do pensamento de Rousseau, uma fase na qual ele ainda tem uma aspiração de resolver as grandes mazelas da humanidade através de uma política adequada, de um contrato social adequado e tudo mais. Então, esse é vamos dizer assim, um momento de uma política, de uma ação ativa, né, em relação à natureza. A partir de 1762, quando ele publica o Contrato Social e o Emílio, e ele começa a ter problemas com a censura, o Emílio vai ser condenado pelos padres da Sorbonne, pelo Parlamento de Paris, depois o Contrato Social vai ser condenado também, vai ser condenado pelo Conselho em Genebra, por exemplo, que é a cidade natal. Ele vai acabar tendo que se exilar, vai ter que fugir para não ser preso, os livros são queimados, né? E ele vai ter que fugir para não ser preso, fugir de Montmorency, onde ele morava, ao norte de Paris, onde ele morava na época, e ele começa um período de exílio. Ele vai se exilar na ilha de Saint-Pierre, no lago de Bienne, na província de Neuchâtel, lá na época pertencia ainda ao rei da Prússia, enfim, no lago de Bienne. Então, é nessa ilha de Saint-Pierre onde ele vai desenvolver um outro tipo de pensamento, que é, sobretudo, o pensamento da natureza enquanto refúgio. Então, já que a política deu tudo errado, ele estava sendo procurado, exilado, ameaçado e tudo mais, ele vai utilizar a ilha de Saint-Pierre como um elemento, a ilha de Saint-Pierre, que se localiza no meio do lago de Bienne, como elemento de refúgio. Então, ele vai se refugiar na natureza, em meio às águas. E lá a gente encontra várias descrições do ambiente natural, da maré, das ondas e tudo mais, enquanto um elemento de introspecção. Então, ele vai se afastar das injustiças da sociedade e ele encontra no murmúrio das águas, navegando pelo lago, num pequeno barquinho, por exemplo, contemplando a turbulência das águas, ele vai fazer uma série de reflexões morais, né, do ponto de vista da ética, da desigualdade, utilizando a água enquanto elemento de reflexão. Então, essa já é uma terceira fase, vamos dizer assim, do pensamento de Rousseau, e a gente vai encontrar elementos também disso, tanto nos livros finais da vida dele, tipo as Confissões, e, sobretudo, nos devaneios de O Caminhante Solitário, onde ele, em alguns desses devaneios, que são capítulos, vamos dizer assim, né, são os últimos escritos, também um texto ficou inacabado, do Rousseau, ele descreve um pouco desse período no qual ele passou no lago de Bienne, na ilha de Saint-Pierre, dizendo como que esse teria sido um dos momentos mais felizes da vida dele, justamente quando ele estava nesse ambiente menos hostil, cercado de águas e contemplação. Então, a gente poderia encontrar outras cartas também, tem algumas outras cartas que ele escreve também, onde ele descreve a vida dele em Moitié, que era durante esse período de exílio ainda também, uma casinha onde ele habitava, em frente a uma grande queda d'água, uma grande
cachoeira e tal. Então, ele faz, descreve as trutas que eram pescadas pelos camponeses próximos, e fala da qualidade da água. Ele, assim, uma curiosidade, né, vamos dizer assim, menos filosófica, o Rousseau, durante muito tempo, teve problemas urinários, problemas de bexiga e tal, e a qualidade. Então, tem algumas dessas cartas, alguns desses elementos, ele menciona a qualidade da água como fundamental para a própria manutenção da saúde. Ele que sofria muito com esse problema urinário, então a qualidade da água era uma coisa importante para ele, já no século XVIII. Então, é um pensador que está bastante atento. Então, por isso que eu acho que ele é fundamental, porque a gente, na raiz mesmo dessa nossa sociedade moderna, a gente já tem, no pensamento de Rousseau, vários elementos de reflexão para ajudar a compreender melhor um pouco essa relação do homem com a natureza, mas, sobretudo, do homem com as águas. Então, a partir dali, eu comecei a mapear então, esses elementos de reflexão presentes na obra de Rousseau, e do Rousseau fui seguindo para outros autores que deram continuidade a essa reflexão. Sobretudo, por exemplo, como eu tinha dito, o Humboldt, que foi formado dentro desse pensamento iluminista do século XVIII, que era um admirador, o pai do Humboldt já era admirador do Rousseau, colocou um tutor para ele, que seguiu, vamos dizer assim, uma espécie de uma metodologia rousseauista, e por isso ele se torna um grande admirador, talvez o maior cientista e geógrafo do século XIX, o Humboldt. E o Humboldt também, nessa linha de proteção da natureza, mas vai criticar, por exemplo, o que ele verificou na América Latina, que era a privatização da neve que caía na cidade de Quito e de Lima. Essa neve, no século XIX, ela era privatizada, ela era do domínio do governo espanhol para poder fornecer sorvete para a população europeia. Então, começou-se a privatizar essa água da neve que caía sobre o céu de Quito, e o Humboldt disse que isso é completamente imoral. Como é que você vai privatizar algo que cai do céu, que não tem dono, que é algo comum? Né? Então, ali você vai vendo a ampliação, vamos dizer assim, desse processo de privatização das coisas de uso comum, e, ao mesmo tempo, do lado da filosofia, da geografia, da ecologia, você vê uma preocupação cada vez maior com a proteção desse elemento. É indispensável. Então, para mim, o Rousseau, nessa temática, ele me ajudou a pensar bastante como que se dava, vamos dizer assim, essa reflexão ética ambiental ou socioambiental no século XVIII, no momento em que ele não tinha visto nada das catástrofes que ocorreram posteriormente. Então, e mesmo assim ele era extremamente pessimista em relação às escolhas feitas pela humanidade. Imagina se ele tivesse visto todas as catástrofes ocorridas ao longo do século XIX e XX, então eu seria ainda mais pessimista, talvez, né? Então, mas de toda forma, assim, o Rousseau ele me ajudou desde sempre a compreender melhor essa problemática fundamental que é a da relação das sociedades com a natureza e com as águas. De fato, eu nunca tive dúvida que Rousseau é um grande gênio, né? Sempre foi um homem, né, à frente do seu tempo, né? Que viu problemas que hoje se tornam bem mais e se ilustram, né, de forma melhor. E na época dele ele não tinha tantos recursos, né, para enxergar esses problemas. Eu sempre nunca tive dúvida. O Rousseau foi um gênio. Professor Edevaldo, então eu fico muito feliz em tê-lo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua participação. O senhor trouxe aqui questões, o senhor lançou luzes aqui no nosso canal, né, a respeito não só da temática da ética das águas, também da ética das águas, mas como essa questão aí, por último, que nós tratamos, né, se o Rousseau é ou não um pensador iluminista. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui em meu canal. Obrigado, João. Eu que agradeço pela oportunidade aí, pela conversa, e eu espero que tenha podido contribuir de alguma forma aí para o teu canal e para a gente pensar filosoficamente aí o nosso mundo contemporâneo. Obrigado pela oportunidade e sucesso. Contribuiu sim, professor, tanto é que eu espero contar com o senhor aqui outras vezes, não só para gravações, mas para um momento ao vivo, uma live ao vivo, né, aqui no nosso canal. Tranquilo, vamos conversando aí. Ok. Para você que nos acompanhou até aqui, caso tenha esquecido, deixe o seu like nesse vídeo,
comentários e compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.